Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Kátia, eu sou pedagoga e a convite do Mãe Coruja de Carnaíba, eu vim trazer para vocês algumas sugestões do que vocês podem desenvolver com as suas crianças em casa durante esse período aí da nossa quarentena, ou até mesmo depois de tudo isso, porque são aprendizados muito interessantes e muito importantes para a criança. É importante que você tenha consciência que essa criança ela precisa vivenciar experiências, né? E é muito importante, acho primordial, os pais, mães responsáveis ou professores, sejam quem for, possibilitar essas experiências, possibilitar que essa criança ela tenha e vivencie essas experiências, tá ok? Então, uma dessas primeiras sugestões é a leitura de livros infantis. É fundamental, é primordial que não só a escola, mas os pais também desenvolvam essa leitura, mesmo a criança bem pequena. Mesmo a sua criança tendo lá um ano e meio, não importa. É importante que você já traga para essa criança essa experiência, esse momento da leitura. Sempre escolha, dependendo da idade do seu bebê, da sua criança, livros curtos, né, diretos com imagens, né, que ele possa estar ali escutando o que você vai lendo para ele, contando para ele a história e que ele possa estar observando essas imagens e acompanhando essa linha de raciocínio. Talvez dependendo do tamanho da sua criança, se ela não tinha ainda esse hábito, você vai precisar trabalhar isso com ela, né? Chamar atenção. É importante a questão das vozes que você vai dando aí nos diálogos entre os personagens. Vai colocando a sua criatividade, isso não é só o papel do professor, mas é também dos pais, né? No momento ali da criança antes de dormir, ou em um momento do dia a dia mesmo, não deixe de apresentar a história para ela, né? Você, mesmo não tendo aí, talvez pense, mas eu não fui formado, eu não sou professor para isso. Mas o contar história não é só um papel do professor, mas é importante que os pais também desenvolvam esse hábito em casa, né? Então, pela sua afetividade, a afetividade que você tem com o seu filho, com o seu sobrinho, com o seu primo, com o seu parente, não sei, mas o vínculo afetivo que existe entre vocês será fundamental, será importantíssimo para que ele se sinta à vontade e goste de ouvir histórias e de ouvir as suas histórias. A diferença está na sua disposição em fazer isso. Então, pais e mães, investir em livros para a criança é fundamental, é importantíssimo. Na mesma proporção que às vezes você compra um brinquedo para ele, compre livros também, porque a leitura ela é um momento de prazer. Se é uma criança, se você enquanto adulto precisa relaxar, uma das possibilidades de lazer até mesmo é a leitura. Então, é preciso criar essa cultura de leitura desde criança, nas nossas crianças, né? É preciso despertar nela e apresentar a ela o livro, porque o livro ele em si ele já vai fazer toda essa magia de envolvimento. Mas vocês, enquanto os pais que estão ali educando as suas crianças e oferecendo aquilo que é de melhor para elas e para a vida delas, precisam oferecer os livros, não apenas no intuito de aprender, mas pelo próprio prazer de ler. A leitura é um prazer, precisa se tornar um prazer, um gosto, uma diversão. E se você mesmo enquanto adulto ainda não descobriu essa diversão, não deixe mesmo assim de proporcionar isso à sua criança, né? De trazer esses momentos, de fazer com que ela vá descobrindo desde cedo o prazer que existe em ler, não apenas com o intuito de estar aprendendo ou de fazer alguma tarefa ou de realizar alguma atividade. Não, ela precisa ler pelo puro prazer
de ouvir a história, de saber o que acontece na história, de entrar dentro daquele mundo ali literário, entrar dentro da história e não apenas para fazer atividades, certo? Então, não deixe de oferecer essa leitura, esse momentozinho ali de trazer livros. Se você não tem livros, já comece ali a despertar para isso. Nós vemos aí coleções baratíssimas de R$ 4 no máximo, 4 e pouco reais, onde tem 10 livrinhos se a sua criança é muito pequena. Tem 10 livrinhos, mas às vezes você compra o livro e deixa lá na estante, ou deixa lá guardado, e você mesmo não oferece à criança. E não é oferecer no sentido de dar, mas é de ler para ela, de estar ali trabalhando junto com ela. Porque se essa criança ela é pequena, ela precisa dessa interação do adulto, né? Ela precisa que ele esteja ensinando ela a utilizar o livro, ensinando ela a utilizar aquela brincadeira, a realizar aquela brincadeira. Essa interação do adulto com a criança, principalmente quando se trata de crianças bem pequenas, ela é fundamental para a criança perceber como cuidar do livro, como é que se utiliza aquele livro, aquelas imagens, do que se trata. O adulto precisa fazer esse papel. Tá ok? Então, para não me estender um pouco mais, espero que você tenha compreendido a importância e a necessidade de você trazer esses momentos todos os dias para a criança de leitura. Tá ok? O próximo são jogos de encaixe. Se a sua criança é muito pequena, principalmente, né, esses jogos de encaixe, ele desenvolve a coordenação motora da criança, a concentração dessa criança, né? É fundamental que você ofereça isso para a sua criança. Nós temos aí diversas possibilidades. Tem os rolinhos de papel com os furos para a criança encaixar ali o canudo. Isso vai precisar de uma criança um pouquinho maior. Temos ali um papelão para encaixar também canudos. Pode ser palitos de churrasco também. Temos ali uma caixa também com furos para a criança encaixar. Pode ser palitos. Ali tá palitinhos coloridos, mas você pode oferecer palitos de churrasco. Temos aí uma caixinha que às vezes a gente encontra de qualquer tampa de caixa, né? Como também de pizza, né? Que a gente pode estar ali desenhando, pintando com giz de cera e oferecendo ali uma bolinha para a criança, seja essa bolinha maior, às vezes até dependendo do buraquinho que você faça, você pode até pegar a bolinha que tem de desodorante rolão, tá? E tá ali fazendo com que essa criança desenvolva ali a concentração e a coordenação, né? O equilíbrio para tentar fazer com que essa bolinha entre dentro da boca do palhaço. Tá ok? Temos aí também outras possibilidades, como macarrão. Nós encontramos macarrões bem baratinhos nesse formato, com um furinho aí no meio, com a base sendo massinha de modelar. E aí nós podemos colocar palitos de churrasco para a criança tá ali colocando e trabalhando essa coordenação, enfiando ali dentro desse palito os macarrões. Também temos você que tem zíper, muito zíper em casa, que às vezes ainda não está utilizando ou que está ali perdido. Faz aí essa atividade também de prender esse zíper aí num papelãozinho e essa criança trabalhar. Elas adoram, quando elas são bem pequenas, elas adoram estar abrindo e fechando bolsas, calças, o que for, abrir e fechar, elas adoram porque é uma descoberta para elas. Então não deixa de oferecer isso, oferecer esse momento, se você tem essa possibilidade de estar ali trabalhando e oferecendo esses zíperes aí, coladinhos aí no papelão para a criança se divertir e estar aprendendo e desenvolvendo ao mesmo tempo. Temos também aí, se você não tem nenhum desses outros materiais, mas com certeza você tem um escorredor de pratos, um escorredor de macarrão em casa. Então, com palitos até mesmo de dente. Aqueles palitinhos de dente, a sua criança vai adorar, né? Eu fiz com minha sobrinha, ela adorou. Então, queria sempre outro palito, ela só tem 1 ano e meio. E para ela estar ali encaixando esse palitinho de dente nos furinhos ali do escorredor de macarrão.
é uma diversão, é um trabalho de concentração, é um desenvolvimento dessa coordenação dessa criança, coordenação motora fina dessa criança. Mas se você, além disso, não tem nada disso, mas você tem, com certeza, potezinhos, né, de plástico aí na sua cozinha, então, de tamanhos diferentes. Se você não tem aí os palitos, não tem outras coisas aí entre as possibilidades simples que eu apresentei, mas você também pode oferecer, além de tudo isso, essa possibilidade da criança estar ali encaixando, gente, a tampa na vasilhinha aí, no potinho. Porque ela vai ter que direcionar o tamanho dessa tampa e saber encaixar qual é a tampa adequada para o tamanho da vasilha, né? O tamanho aí dos potezinhos. Então, isso vai ser prático, simples, você com certeza tem em casa. E essa criança vai estar ali concentrada, fazendo isso, você vai estar ali ensinando para ela o que é que ela tem que fazer, como ela vai fazer. É importante que você faça isso, principalmente nas primeiras vezes. Em qualquer uma dessas atividades, é importante que você sente com ela e você faça com ela. Porque depois que ela for pegando o jeito, então ela vai conseguindo fazer isso sem muita intervenção sua. Mas é importantíssimo que nessas primeiras vezes você sente com ela e você tire esse tempo para a sua criança. E você ensine para ela o que ela tem que fazer e como ela deve fazer. E aí as tampinhas, né, de fechar a vasilhinha é interessantíssimo, porque essa criança ela tanto vai trabalhar essa coordenação de encaixar, mas também ela vai trabalhar essa noção de grande, pequeno, né? E perceber que o pequeno ele precisa se encaixar do mesmo tamanho. Né? Então, não deixa de proporcionar esses momentos e essas possibilidades diferenciadas. Não importa se você já fez isso uma vez, continua fazendo, porque é no exercício, né, dessas ações que a gente vai fazendo que a criança vai se desenvolvendo. Tá ok? Outra possibilidade são de vídeos educativos. Né? Muitas são as crianças que hoje já assistem demais e até já sabem manusear ali com o dedinho o celular, né, no YouTube. É importante você também oferecer esses vídeos, né, educativos ou até mesmo pelo celular às crianças. Alguns detalhes precisam ser levados em consideração. O primeiro deles é o tipo de vídeo que você está oferecendo. Você, enquanto adulto responsável por essa criança, você precisa estar ali vendo antes quais são esses vídeos que estão sendo disponibilizados. Porque mesmo aparentemente parecendo vídeo para a criança, não significa que eles realmente estejam adequados a essa criança. Né? Muitos vídeos, vídeos, digamos assim, a desenhos até para crianças acabam despertando ou incentivando violência, rebeldia dessas crianças com seus pais, com os mais velhos, com seus colegas. Então é importante você estar ali observando bem que tipo de vídeos são esses, né? Que tipo de historinhas ou que tipo de filmezinhos, desenhos, vamos dizer assim, estão sendo oferecidos, está ali disponível no YouTube para essa criança. Então, assista com ela, ou pelo menos observe antes quais são os vídeos que você quer disponibilizar para ela, para que ela possa assistir. Tá? Não é porque está ali aparentemente infantil que realmente vai ser produtivo para essa criança. O outro ponto é a questão do tempo. A gente sabe que com a criança, desde a mais pequenininha, se você disponibilizar o celular para ela, ela vai passar o dia inteirinho assistindo, mexendo e olhando um vídeo e outro no seu celular. E até os vídeos, aquilo que é disponível, ele tem um colorido, sabe? As possibilidades, a forma como eles foram elaborados. Nossa, chama demais a atenção dessa criança. E por isso ela gosta tanto. Além do processo digital, né, de estar ali passando o dedinho e escolhendo, né, aquilo que ela quer. Isso realmente é para cativar a criança. Mas o tempo
que você deixa essa criança no celular precisa ser cronometrado, tá? Não dá para passar a criança o dia inteiro apenas centrado num celular ou numa televisão, ou seja em que instrumento, ou num computador, seja em que for. Não dá para ela passar o dia inteiro ali grudado na tela. Isso vai prejudicar a visão dela, principalmente observe se ela coloca o rosto muito em cima da tela. Isso não pode acontecer, você precisa ter cuidado com relação a isso. Deixa num local que ela fique distante para ela ficar olhando de longe mesmo que ela cisque, chore, ela vai se acostumar. Outro ponto é a questão, além desse fator, né, da visão, essa criança ela pode ficar ali vidrada dentro de um mundo digital, ali de uma tela de um computador, de uma tela de um celular e esquecer do mundo, né? Ela realmente acaba esquecendo. Por isso a questão de tempo. Ela vai assistir alguns momentos, alguns videozinhos, mas depois, mesmo que ela assista, que ela chore, ela vai fazer uma atividade prática, ela vai correr, ela vai brincar de encaixe, você vai ler uma história para ela, você vai dar outras possibilidades para ela, vai dialogar com ela, vai correr com ela, vai brincar com ela, vai fazer outra coisa. Não deixe essa sua criança passar o dia inteiro olhando para a tela de um celular. A gente sabe que ela tem um aprendizado muito grande. A criança, às vezes, aquilo que está sendo mostrado, se ela está desenvolvendo a fala, ela vai repetir aquelas falas, vai desenvolver a linguagem dela. Às vezes, ela vai aprender muitas coisas através, e muitas, se forem orientadas, né, muita coisa interessante. Precisa-se de você orientar se realmente é isso que você quer que a criança aprenda. Então, veja os vídeos que você está disponibilizando para ela, ou que ela está tendo acesso. Então, é importante, vai desenvolver muito a linguagem dessa criança, vai, com certeza, mas tudo que é demais estraga, tá? Isso pode afetar a sua criança, se demais, na socialização dela com o mundo. Isso pode dificultar a criança a entrar no mundo virtual e não vivenciar o mundo atual, né? Que ela fique muito vidrada dentro daqueles meios e tenha dificuldade de socialização, né? Muitas crianças, se demais, elas acabam adquirindo um comportamento até mesmo de se fechar dentro de si mesmo, parecido até com os sintomas de um autista, mesmo não sendo um autista, mas pelo fato dela se fechar ali dentro do mundo da tela. Então, independente da sua ser criança, já está desenvolvendo isso ou não, ofereça sim vídeos, é fundamental, é importante, eles têm muito a oferecer. Mas é como eu disse, tudo que é demais pode causar um prejuízo, né? Então, um tempo, ele pode passar um tempo, você vai determinar um determinado tempo por dia para ele estar ali vendo os vídeos, porque realmente é muito importante. Desenvolve muito essa criança. Ele só não pode passar o dia inteiro fazendo somente isso, tá ok? O outro ponto, outra dica, são os traçados. Nós temos aí um exemplo, uma imagem que mostra aí um papelão, né, recortado, traçado, para a criança estar ali traçando o formato ali do recorte do papelão. Mas temos também o traçado. Crianças pequenas adoram correr, né? Agora adoram desafios, dependendo até mesmo as maiores, né? De pequena a maiores, até adolescentes, eles adoram desafio. E esses desafios, quando bem elaborados, eles podem ser muito importantes, muito significativos e de muito aprendizado para elas. Nós temos aí o outro exemplo que pode ser feito com giz, mas se você não tem giz, não tem nada disso, você também tem a possibilidade de comprar baratinho, gente. É R$1 e pouco, acho que não chega nem a isso. Aquela fitinha fininha, colorida, né? Aquela fitinha adesiva colorida, fininha, que você pode estar ali fazendo linhas retas
na sua sala, não sei, o espaço que você tem disponível, ou até mesmo esse traçado aí de zigue-zague, para ensinar a sua criança realmente a correr, andar ali naquela reta, se equilibrando naquela reta, ou fazendo esse percurso aí de zigue-zague, trabalhando direita e esquerda, né? Esse equilíbrio, essa movimentação corporal dessa criança, que gente, é muito importante, é fundamental. É desafiador essa criança. Ela está ali trabalhando sua coordenação motora em todo o seu corpo. Tá ok? Então são coisas simples que você pode fazer e desenvolver em casa. Olha, outro ponto aí é o recorte. Quantos adultos que não sabem recortar, né? E porque isso não foi desenvolvido ali enquanto criança, na pré-escola. Mas não é só na escola que você pode que se pode trabalhar isso. Em casa também. Então, nós temos aí possibilidades coloridas, tal, mas você pode fazer algo simples. Pegar um papel aí que você tenha velho, uma cartolina velha, um papel que tá riscado de um lado, mas se do outro lado tiver em branco, faz um traçado aí de um lápis grosso, pode ser um lápis de hidrocor, pode ser um lápis de pintar, você faz bem forte para que ela possa ver bem, um traçado de zigue-zague mesmo ali. E dá aquela tesourinha, por favor. Eu acredito que vocês já têm noção com relação a isso, que a tesoura para criança é aquela tesourinha simplesinha, né, que só corta papel e sem ponta. Aquelas simplesinhas. Esse é o tipo de tesoura. Se você não tem essa, então não dá para ela. Espera quando você tiver essa tesoura, quando você comprar essa tesoura, alguém te dá, você conseguir que alguém te empreste, te dê, né? Essa tesourinha simples. E aí faz um traçado de zigue-zague mesmo e pede e vai ensinando essa criança que ela precisa recortar lá no local onde você marcou. Logo nos primeiros, se ela ainda não desenvolveu bem isso, é lógico que ela não vai conseguir cortar tal e qual como você marcou. Mas é no exercício, né, no trabalho constante com isso, com esses recortes, que ela vai pegando o jeito, tá ok? Então, o equilíbrio da mão, de estar ali com a mãozinha em pezinha para recortar, proporciona esses momentos para a criança, ensina para ela como fazer isso e ela vai se desenvolver e vai ser divertido para ela, porque experimentar, vivenciar, realizar na prática essas ações é o que faz essa criança aprender e ela se desenvolver. E de forma muito divertida, de forma muito prazerosa para ela. Não será de forma nenhuma, nenhum peso para ela brincar dessa maneira, tá? Só tenha o cuidado dela não sair cortando o cabelo, né? Então você precisa estar ali perto quando ela estiver fazendo esses trabalhos, até porque você precisa estar direcionando, tá ok? O outro ponto é a pintura, gente. É muito importante que essa criança ela pinte, né? E não só pintar com lápis de cor, mas ela pinte mesmo, que ela desenvolva a sua criatividade, do seu jeitinho. Ensina ela lá como ela pode fazer o sol, como ela pode pintar a casinha, as flores, o coraçãozinho. Vai ali orientando essa criança que às vezes talvez não tenha ainda noção nesse sentido e precisa da sua orientação para que ela possa produzir a sua pintura. E depois ela vai deixando a imaginação dela correr, né, daquilo que ela quer apresentar na pintura. Mas se a sua criança é muito pequena, não é aconselhável que ela pegue ou faça com tinta guache. Principalmente se ela tem 1 ano, 2 anos, não é interessante que ela faça isso com tinta guache, porque ela pode acabar colocando ali na mão, na boca e não vai ser interessante. Mas nós temos a possibilidade de fazer tinta caseira, né, com elementos de cozinha e que se essa criança colocar na boca não vai haver nenhum prejuízo para ela. Então nós temos aí uma receita, né, de tinta guache caseira que leva apenas sal, farinha de trigo, água e corante alimentício, né? E você aí já está dando todas as orientações de como fazer essa misturinha dessa tinta caseira e a criança vai poder se divertir. Até mesmo você que não tem uma criança tão pequena, mas não tem tinta em casa, faz aí a tinta caseira, a tinta guache caseira, né? Que vai ser muito divertido e você, independente de ter tinta ou não, você vai poder estar ali
contribuindo para essa criatividade, né? Essa produção dessa criança. Pega papéis de rascunho, apostilas velhas que você tem, que tem um lado branco, e proporciona essa criança pintar com o dedo, se não tem pincel, mas que ela possa estar ali dando asas à imaginação. Vê um cantinho propício, fica de olho, porque se ela for muito pequena, ela vai querer também pintar as paredes. Mas como é tinta caseira, né, com elementos caseiros, jogando água, resolve tudo, tá ok? Outra dica é a questão das caixinhas de farinha e caixinhas das sensações. Você pode, aí nós temos uma caixinha dessas como se de plástico, de lanche, né? Ou de isopor. Mas você também pode pegar uma caixinha de papelão, uma caixinha de sapato que você tem em casa. Pode colocar açúcar, pode colocar farinha, até areia. Se aqui, só tendo cuidado, se essa criança for pequena, ela não vai colocar essa areia na boca. Mas aí tem um traçado de um A, mas não necessariamente. Ela pode estar traçando e desenhando o que ela quiser. Só que você pode estar ali orientando, né, nesses traçados e fazendo ela descobrir e perceber as possibilidades que ela tem, né, com essa caixinha de farinha, de açúcar, né, do que você tiver aí disponível, para que ela possa estar produzindo, né, com o dedinho mesmo, ela está fazendo as letrinhas, está fazendo os números, mas também está fazendo desenho, está fazendo bolinhas, está fazendo estrelinhas, está fazendo quadradinhos, círculozinhos. Você tem que deixar e orientar o desenvolvimento dessa criança, né? As possibilidades. Não precisa, se ela for muito pequena, não precisa necessariamente você estar ensinando a escrever letras, mas você pode estar ensinando ela a fazer um quadradinho, a um círculozinho, né? Então, deixa a imaginação correr. As das sensações, essa caixinha pode estar aberta, como no caso dessa daí, mas ela também pode estar fechada. E você pode estar ali colocando objetos macios, alimento, frutas, é, bichinhos, até as coisas mais durinhas, como temos aí um carrinho, e deixando essa criança botar a mão lá e sentir pelo tato, descobrindo aí, trabalhando aí os sentidos, né? Então, ela, pelo tato, ela vai ali tentar, pelo menos, isso vai depender do tamanho dela. Se ela for muito pequena, você só pode pedir que ela diga se é duro, se é mole, né? Se é molhado, se é macio, e você trabalhando isso com ela. Se ela for um pouco maior, você for maiorzinha, né? Se eu tiver seus 4, 5 anos, você já pode trabalhar com ela para ela tentar descobrir que objeto é aquele, né? Através do tato, com a mãozinha dentro da caixa, tá ok? Vai ser muito divertido, vai trabalhar aí a criança, né? Nas suas sensações, os sentidos dela, né? E será com certeza de muito aprendizado para ela. Vai fazer ela refletir, ela pensar e ela saber descobrir as coisas através do tato. É fundamental. E para fecharmos, nós temos agora a massinha de modelar. Se a sua criança é muito pequena ou você não tem massinha de modelar em casa, né? Eu te aconselho aí a fazer a massinha de modelar comestível. Porque se a sua criança é muito pequena, tem 1 ano, 2 anos, até 3 anos, é preciso ter um cuidado se ela não vai colocar essa massinha de modelar na boca, né? Ela vai querer comer. Mas se essa massinha de modelar é comestível, você pode oferecer à sua criança de 1 ano, de 2 anos. Claro, o objetivo não é comer, né? É fazer com que ela modele, né? Ela trabalhe a força, ela trabalha essa coordenação ali, ela trabalha a criatividade, né? Fazendo bolinhas. Você precisa ensinar para ela isso. Mas se ela é muito pequena, pode ocorrer dela colocar na boca, né? E se for a massinha de modelar que a gente costuma comprar, não vai fazer bem para ela. Mas se for a comestível, se por acaso ela chegar a colocar na boca, isso não vai ter prejuízo nenhum, né? Não vai ter problema nenhum. Essa primeira receita, ela é gostosíssima, né? Então, você pode fazer em casa com as barrinhas de chocolate mais baratas que você conseguir,
né? Leite condensado mais barato que você conseguir, gelatina que é bem baratinho, mas tem umas mais baratas ainda, né? Então você pode fazer em casa e essa criança, após brincar e tudo, ela vai poder se deliciar ali com essa massinha de modelar. A outra massinha de modelar é muito simples, muito prática e são com ingredientes que nós temos em casa. Então não vai te dar gastos nenhum, né? Não vai ser problema nenhum para você. E você pode guardar essa massinha em bolsas de plástico, né? Bem fechadinhas para não entrar ar, para ela se conservar essa massinha. Pode colocar na sua geladeira, só não coloca no seu congelador porque ela vai ficar dura. Mas você pode botar na sua geladeira, guarda bem fechadinha nas bolsas de plástico para não entrar ar e ela não endurecer, né? Então são receitas simples, né, que você pode fazer em casa, não precisa você comprar, né, grandes coisas, mas que vai ser muito prazeroso, vai trabalhar com sua criança, né, em casa e trabalhar essa criatividade nela, trabalhar a coordenação motora dela, né, ensinar para ela como é que faz bolinhas e elas vão adorar produzir, né, ser artistas ali dentro de casa. Tá ok? Então essas são as dicas. Eu espero que você possa aproveitar muitas delas, não só uma, mas muitas delas, porque elas, acredito que elas são bem práticas, né? Só vai depender da sua boa vontade, da sua disposição, do seu desejo de estar ali proporcionando boas coisas para a sua criança, né? Então, espero que tenha ajudado vocês. Agradeço a oportunidade do Mãe Coruja de Carnaíba, né, ter feito esse convite. Foi muito gostoso, muito prazeroso para mim, que sou pedagoga, professora, né, fazer esse tipo de ação. Então, um beijo, até mais e até a próxima. Espero ter contribuído e ter correspondido às expectativas de vocês. Valeu, até mais!